naturezas diversas podem acometer os cafeeiros, provocando anormalidades que podem resultar em queda de produção, declínio da planta, podendo tornar inviável a exploração econômica da lavoura. Podem ter início em cafeeiros ainda em formação, agravando-se às vezes logo na primeira produção. Parte desses distúrbios, com causas bióticas, é citada e estudada como pragas e doenças do cafeeiro. A mariposa do bicho mineiro é pequena e de coloração branca. É a principal praga da cultura do café, podendo ser encontrada nos lugares onde se cultiva as rubiáceas. Possui hábito noturno e o seu ataque ocorre durante todo o ano, tendo um pico populacional entre os meses de outubro e junho. O bicho mineiro reduz a capacidade fotossintética da planta, pela destruição e queda das folhas. Os sintomas são os mais visíveis na parte alta da planta, onde há grande desfolhamento quando o ataque é intenso. As folhas apresentam áreas secas de coloração marrom avermelhada, originadas de galerias no parênquima. Em cafeeiros conduzidos com maiores espaçamentos, na tendência de maior infestação da praga, e os maiores prejuízos são observados quando o ataque ocorre no período chuvoso. Para o controle do bicho mineiro, deve-se utilizar inseticidas específicos, de modo que não prejudiquem os inimigos naturais, visto que o bicho mineiro é parasitado por um grande número de insetos. Outra medida adequada é a eliminação de plantas daninhas dos cafezais, o que diminui a ação da praga, sendo recomendado a capina racional dos mesmos, e deve-se também evitar o uso de cobertura morta e culturas intercalares. Um cafezal muito infestado por cigarras da espécie Queisada gigas pode apresentar em média 200 a 400 ninfas móveis por cova, população que causa severo dano às plantas. A sucção contínua de seiva causa o depauperamento das plantas, que se manifesta na parte aérea das mesmas pelo definhamento, clorose e queda precoce das folhas apicais dos ramos. Os sintomas são sempre mais acentuados nas épocas de déficit hídrico. As consequências finais do ataque resultam em quebra da produção e mesmo perda total da lavoura, se a praga não for controlada a tempo. O monitoramento da infestação das cigarras, visando ao seu controle, deve ser realizado a cada ano, no início do mês de novembro para todas as espécies que atacam os cafeeiros, e antes, no mês de agosto, antecedendo a emergência de adultos da espécie. O cafeicultor deve entrincheirar algumas covas para constatar a ocorrência de ninfas nas raízes do cafeeiro e o total delas levantado. Porém, a infestação real ocorrerá a partir do mês de novembro, depois de cessada a emergência de seus adultos. E o monitoramento consiste em escolher 10 plantas aleatoriamente no talhão e estrincheirá-las de um só lado, de fora para dentro. A trincheira é iniciada após desgalhar a planta, do lado onde será aberta. A trincheira apresenta como comprimento o espaçamento entre plantas na linha e como largura a distância da linha da projeção da copa no solo até a linha de plantio. A escavação em profundidade deve atingir toda a extensão da raiz principal. À medida que a trincheira for sendo aberta, as ninfas móveis presentes são retiradas e colocadas no mesmo recipiente para contá-las. Terminada a trincheira, contam-se todas as ninfas móveis encontradas e multiplicam-se o resultado por 2, já que a trincheira foi feita em um só lado da cova. Se forem encontradas 35 ou mais ninfas móveis da espécie, deve-se realizar o controle. Para o controle das cigarras do cafeeiro, são utilizados métodos de controle cultural, mecânico, biológico e químico, sendo que os mais utilizados são o controle químico e o cultural. O controle cultural consiste na eliminação do cafezal infestado e já improdutivo, e no plantio de uma nova lavoura no mesmo local, algum tempo depois, com o objetivo de prevenir infestações do nematóide meloidógeno exígua. Ao arrancar a velha lavoura, as larvas das cigarras presentes no solo morrerão por inanição. Ainda, os cafezais novos em formação não são atacados pelas cigarras, só sendo quando se tornarem adultos com 5 anos ou mais. O controle químico é o método mais eficiente até agora conhecido e visa matar as ninfas móveis no solo, sugando nas raízes por ingestão, principalmente, e pela ação de contato.
No controle cultural, a redução da broca ela pode ser obtida fazendo uma colheita bem feita e um repasse na lavoura, se necessário para evitar a sobrevivência dessa praga e que passe para novos frutos e também para nova safra. Deve destruir os cafezais velhos e abandonados, nos quais a broca ela encontra abrigo e se multiplica livremente. Importante avisar o vizinho que controle a praga, evitando focos para outra lavoura. Tem-se observado a ocorrência do fungo Bavéria baciana, fazendo o controle natural da broca, que fecha o furo feito pela broca por um tufo branco. Nos cafezais, onde ocorre o fungo, é comum encontrá-los envolvendo a broca morta no interior do fruto. Nessa lavoura, recomenda-se não fazer a aplicação de agroquímicos, a não ser que a infestação da broca ultrapasse 5% dos frutos bloqueados, sem infecção do fruto. Para a broca são utilizados o controle cultural, químico e biológico. O controle químico ele deve ser iniciado quando a infestação atingir um nível de controle de 3 a 5%, pulverizando-se a parte mais atacada na lavoura. Como o ataque ela não ocorre uniformemente, recomenda-se o controle apenas para os talhões, em que a infestação da praga tenha se atingido de 3 a 5%. Procedendo-se dessa forma, evita gastos necessários com mão de obra e inseticida, como também uma diminuição aos problemas relacionados ao uso de produtos. E mesmo após a aplicação do inseticida, o monitoramento ele deve continuar. E quando a infestação alcançar o nível de controle, é importante pulverizar novamente, respeitando o período de carência do produto usado. O ácaro vermelho é uma praga específica do cafeeiro, sendo que os ataques mais severos são observados no período seco com temperatura não muito baixa. Os danos causados às folhas tornam-se bronzeadas e sem brilho. Os ataques geralmente são em reboleiras e, quando mais severos, provoca a queda das folhas. O controle é fazer uso de acaricidas específicos registrados para a cultura. Recomenda-se cuidados no uso de inseticidas piretroides, já que a utilização incorreta destes provoca a diminuição dos inimigos naturais do ácaro, levando a uma infestação elevada da praga.